Boa noite, igreja. Que a paz esteja convosco. Amém? Alegria toda minha de estar com vocês nessa noite. Amém, igreja? Eu tive uma semana passada meio turbulenta. Fiquei triste de não poder ter vindo. Mas louvado seja Deus, hoje a gente está aqui. Eu acredito que tudo é um plano de Deus. Se não deu certo aquele dia, talvez aquele dia alguma pessoa que precisava ouvir a palavra não estava presente. E Deus transferiu para esse dia de hoje, para que essa pessoa possa ser abençoada. Amém, igreja? Então é uma alegria muito grande estar aqui. Quero agradecer meu amigo pastor Rafael. É uma alegria, meu irmão. Toda vez que a gente se encontra, é só risada. Amém? É uma pessoa que a gente estima muito, a pastora Thaís. Que Deus abençoe sua família, sua casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe essa igreja linda, que mudou bastante. Tive aqui, nem lembro quanto tempo faz. É que é assim, meu irmão, ele é amigo, mas não convida a gente para vir aqui não, amém? Mas graças a Deus, tudo tem um dia propício, tá? E é uma alegria muito grande estar aqui. Eu tive, semana passada, uma cólica de rim, e quem tem sabe o quanto é difícil lidar com isso. E eu não estou legal porque ela ainda está aqui, meu irmão. E por incrível que pareça, agora à tarde eu estava lá meditando na palavra e ela deu uma reação. Ela se manifestou e eu falei assim, está amarrado em nome de Jesus. Hoje eu vou nem que se for arrastado, mas hoje eu não perco essa bênção. Amém, igreja? Porque se tem um prazer que a gente tem é pregar a palavra. Eu não sei os outros pastores, mas é uma alegria imensa pregar a palavra. É eu poder falar daquilo que Deus é na nossa vida. Porque pregar a palavra é isso, meu irmão. A gente vai falar daquilo que Deus é, nada mais, nada menos o que Deus é, tá? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7. O tema da mensagem, eu escolho a presença. A gente encontra alguns irmãos, encontrei o Delay, foi uma alegria ver ele ali firme e forte. Amém, igreja? Tem algumas pessoas que eu não conheço, apesar de fazer muito tempo de eu não vir, mas a igreja tem crescido na graça e no poder de Deus. Amém? E em nome de Jesus, cada dia que passa a gente vai expandindo a obra, tá? Depende de quantas pessoas quebrantam o seu coração para isso. Por isso que o tema é, eu escolho a presença de Deus. Talvez a gente fique pensando assim, pastor, mas eu tenho carregado a presença de Deus aonde eu for. Louvado seja Deus pela sua vida. Porque não tem coisa mais grandiosa do que a gente sentir a presença de Deus. Saber que Deus está conosco. Saber que Deus está nos protegendo. Saber que aonde a gente for, Deus já fez a abertura do caminho, Deus já trabalhou naquele dia, e assim a gente sabe que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Mas quando a gente não tem a certeza de que a presença de Deus não está na nossa vida, a gente sempre vai com aquele pezinho atrás, com aquela pergunta, será que vai dar certo? E se não der certo? E se chegar lá não acontecer? Mas se não for para mim? Isso significa, meu irmão, que a presença de Deus não é real na minha vida, e eu não sei se realmente Ele está, e é por isso que eu não sei se vai acontecer. Porque muitas vezes o que nos alicerça, ou que mantém a nossa fé, é a presença de Deus. Quando a gente sabe que Ele está conosco. E vem o que vier. Não importa o que virá. O que importa é que eu sei que Deus está comigo. E nada disso vai mudar. Que tudo e o que for necessário, Ele vai fazer por mim, porque a palavra do Senhor diz que Ele me ama. E se Ele nos ama, meu irmão, Ele está disposto a mudar a nossa história em qualquer tempo. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Eu quero, nessa noite, dividir uma palavra que muitas vezes eu olho e falo assim, poxa vida, se talvez as pessoas entendessem como é importante ter Deus na vida, se a pessoa entendesse a necessidade que nós temos de Deus, talvez as pessoas não estariam passando os perrengues que está passando hoje. Mas ainda que estivesse passando, meu irmão,
A certeza nós temos que Deus está nessa peleja, e que no final das contas nós vamos vencer porque Ele está conosco. Mas eu tenho olhado ao longo do tempo que a igreja não tem buscado constantemente a presença de Deus. Eu ouvi os louvores e parece que há uma conexão do que Deus quer e com a palavra. Que o que Ele quer, meu irmão, é que a gente em todo o tempo viva na presença dEle, caminhe na presença dEle, esteja na presença dEle. Porque tudo que a gente precisar Ele há de acrescentar, mas se a gente não estiver na presença de Deus, como Deus fará algo por nós? Como Deus irá fazer algo pela minha casa, pela sua casa? Como Deus vai fortalecer a nossa vida se a gente não está na presença dEle? Se não temos tido tempo para falar com Ele, se não temos tirado tempo para ter uma intimidade com Deus. Imagina você, meu irmão, falamos tanto de Deus, mas lá no fundo você fala assim: poxa, eu ainda não conheci de verdade Deus, eu ainda não tive uma experiência com Deus. Quantas vezes talvez a palavra é lançada na tua vida através de um personagem bíblico e você fica pensando assim: mas será que isso é real? Será que ele viveu isso? Será que ele passou por isso e mesmo assim ele permaneceu firme porque a presença de Deus era constante na vida dele? E é isso que nós entendemos, irmão, quando nós pastoreamos igreja. A primeira coisa que nós buscamos é a presença de Deus, porque quando você tem a presença de Deus, você tem tudo. Não há vazio, não há depressão, não há angústia, não há tristeza, não há medo de que as coisas não vão dar certo, mas temos a certeza de que Deus nos levantou e nos chamou para viver uma nova história. É nova, meu irmão, porque a velha a gente já estava vivendo. O que Deus nos chama, quando convida a gente para caminhar na presença dEle, é viver uma nova história. E a nova história, meu irmão, não é você que vai construir, é Deus que vai construir para você. Não adianta você tramar as coisas, você planejar as coisas, mas se Deus não estiver com você, nada disso vai dar certo. É por isso que Deus fala que nós queremos viver uma nova história, mas temos que viver com Ele. Sem Ele não tem nova história. Continuamos aquelas pessoas medrosas, fracas, desiste facilmente das coisas. Talvez a gente comece a falar assim, você começa a pensar: poxa, pastor, é verdade, eu já abandonei tantos projetos, aquele sonho que parece que ardia no meu coração, parece que ele foi se apagando ao longo do tempo. É porque a gente não tem vivido na presença de Deus, e Deus não tem alimentado isso, não tem trazido esperança de que isso será possível. Por isso que nós devemos escolher, meu irmão, acima de tudo, não é carro, não é dinheiro, não é prazer, não é alegria, não é ter bens materiais, mas é escolher viver na presença de Deus, porque aí teremos uma história para contar. Aí podemos dizer para as pessoas: olha, Deus tem feito isso na minha vida. Eu falei do delay porque quando eu vi ele, eu falei assim: meu irmão, é uma alegria ver ele de pé. Porque isso, meu irmão, é uma história que nós estamos contando de alguém que caminhava na presença, e quando ele passou pela luta mais difícil da sua vida, quem estava com ele? Deus. Se Deus não estivesse, meu irmão, aonde estaria esse homem hoje? A realidade é essa. Se a gente estiver na presença de Deus, Deus há de nos dar uma oportunidade. Ainda que Ele não dê, meu irmão, Ele nos deu a garantia da vida eterna. De todo jeito, meu irmão, estamos ganhando caminhar com Deus. Nunca vamos perder com Deus. Mas quando não andamos com Deus, meu irmão, sempre temos o receio de que as coisas não vão dar certo. Amém? Amém, igreja? Amém. Não estou nervoso não, amém? Eu falei para o Delei que eu tive minha mãe com a mesma doença dele. Mas ela não tinha Deus na vida. Ela tinha a fé dela igual todo mundo que você conversa tem a sua fé. Mas ela não conhecia Jesus. Ela não conhecia o Salvador. E ela passou por 4 anos e ela vai entrar lá, né? De dor e sofrimento, angústia e tristeza. E quando a gente olha um homem que passou por uma luta,
mas ele conservou a sua fidelidade a Deus e venceu. É isso que nós devemos olhar, meu irmão. E talvez a questão é assim, quando você estiver no perrengue, é encostar perto da pessoa que venceu e perguntar assim para ela: como você venceu? Qual é o segredo? Qual é a receita? E talvez ele vai falar uma palavra que vai fazer com que você acredite que se você continuar nesse caminho, você também vai vencer. Ainda que você olhe e fale assim: está tudo de ponta cabeça. Não tem nada de ponta cabeça, meu irmão. É o jeito que Deus tem trabalhado. É o jeito que Deus tem feito para chamar você para perto dEle e você caminhar com Ele, porque você está caminhando sem Ele, as coisas estão de ponta cabeça, mas quando você começa a caminhar com Deus, parece que Ele dá aquela reviravolta, ajeita as coisas e você começa a olhar de uma perspectiva diferente. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém? Capítulo 7 de 1 Samuel. Versículo 1 e 2. Posso ler, igreja? Eu gostaria que você, em alguns minutinhos, prestasse atenção na narrativa. Porque é isso que é o divisor dessa noite da tua caminhada com Cristo. Porque a gente talvez deixa de caminhar com Cristo por causa das lutas. Deixa de caminhar com Cristo porque está passando dificuldade financeira. Deixa de caminhar com Cristo porque talvez está passando perrengue no casamento. O filho está dando trabalho, perdeu o emprego, condições financeiras difíceis. Mas vê bem, meu irmão, Cristo não nos chamou para caminhar com Ele na esperança de dar a você bens materiais. Nada disso. Deus te trouxe para você andar com Ele para que Ele te garantisse a tua vida eterna. O resto, a palavra do Senhor diz assim: busca o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas. Amém, meu irmão. Isso é importante, precisamos conhecer o Deus que nos convidou para uma nova caminhada. E a caminhada é essa, não importa onde Ele nos leve, o importante é que a gente caminhe com Ele. Não é quem está do seu lado, meu irmão, esposa, filho, amigo, parente. Não, quem mais importante tem que estar do seu lado é Cristo, porque Ele é a tua garantia, Ele é a tua cura, Ele é o teu livramento, Ele é a tua salvação, Ele é tudo que você necessita. Não é as pessoas, mas é Cristo. Mas quando Deus agrega pessoas que caminham na mesma visão que você, as coisas se tornam mais fácil. Amém? Versículo 1 diz assim: então os homens de Kiriat Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor, e eles a conduziram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eliezer para guardar a arca do Senhor. Desde o dia em que a arca entrou, foi instalada em Kiriat. Um longo tempo se passou, foram 20 anos, e todo o povo clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. Amém? Fecha sua Bíblia e alguns minutinhos nós vamos pensar sobre esse texto. A Bíblia fala assim, meu irmão, que depois de um período em que o povo de Israel foi escravo, a Bíblia diz que a arca estava lá com os filisteus, mas Deus lança uma praga, e os filisteus devolvem a arca e levam ela direto à casa de Abinadab. Olha que coisa interessante, meu irmão. A arca do Senhor estava sendo enviada à casa de Abinadab. Mas a Bíblia diz assim, no primeiro relato, que quando ela chega na casa de Abinadab, primeira coisa que Abinadab faz assim: olha, essa responsabilidade eu não quero. Esse compromisso eu não quero. Então vamos consagrar o meu filho e ele vai guardar a arca. Ele cuida, ele limpa, ele faz o que for necessário. É isso que talvez, meu irmão, é a diferença das nossas escolhas. Abinadab tinha a grande oportunidade de ter uma nova história, porque Deus estava entrando dentro da casa dele. A presença de Deus estava entrando na casa dele, na vida dele, na família dele. Mas de cara, meu irmão, ele viu a presença de Deus como um peso. Talvez a gente chega na igreja com uma intenção: receber o que nós desejamos, mas não ter compromisso com Deus. Queremos muitas coisas de Deus, mas não queremos dar a nossa vida a Deus.
A Bíblia relata de um homem que exatamente fez isso. Ele queria algo de Deus, mas não queria um compromisso com Deus. Porque a arca, meu irmão, representava aliança. E quem sabe o que é aliança, sabe que é uma coisa que não pode se quebrar e nem se romper. Abinadab olhou para aquilo e falou assim: eu não quero essa responsabilidade. Eu quero ir na igreja, vou lá no dia da campanha, faço minhas orações, mas eu não quero compromisso com Deus. Aí eu pergunto para você: o que você quer com Deus então? Porque aí vem a história importante que cabe à nossa vida. A Bíblia diz que a arca entrou, Abinadab rejeitou ela. Quer dizer, Abinadab rejeitou a presença de Deus. E diz que por dias, tempos se passaram, foram 20 anos, que a arca ficou dentro da casa de Abinadab. Aí vem a parte mais importante, meu irmão, que na história acaba aqui. 20 anos se acaba nesse texto. Como que a presença de Deus fica dentro de uma casa 20 anos e nada acontece? A história se acaba por causa disso, meu irmão. Porque Abinadab não quis ter uma vida com Deus, então não tem história. Não tem o que ser contado. Se você não tem vida com Deus, não tem o que você contar. Se você não vive a intimidade com Deus, você não vai falar das visitas noturnas que Deus tem feito na sua vida. Se você não tem experiências com Deus, como que Deus vai revelar para você o teu futuro? Como que Deus vai mostrar para você sinais e prodígios, se você não caminha na presença de Deus? 20 anos, meu irmão. Pensa comigo, não foi 20 dias, não ficou 20 horas, 20 anos Deus estava ali todo dia. Abinadab levantava, a arca estava lá. Abinadab ia almoçar, a arca estava lá. Abinadab ia se deitar e a arca estava lá. Um dia, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos. Lá estava o Criador dos céus e da terra. Aquele que com uma palavra se fez o firmamento da terra. Lá estava o Deus que fez curas milagrosas sobre essa terra. Lá estava aquele que constituiu tudo sobre essa terra. Aonde? Dentro da casa de Abinadab. Sabe o mais interessante disso, igreja? É que esse Deus que estava na casa de Abinadab está neste lugar todos os dias, querendo ir com você na tua casa, viver com você todos os dias, levantar e deitar, caminhar onde você for com você. Mas muitas vezes a gente escolhe andar sozinho. Sabe por quê? A arca se tornou simplesmente a Bíblia aberta no Salmos 91. Quem tem a Bíblia aberta em casa no Salmos 91? Amém? Era isso que a arca estava. Simbólica. Está ali, a Bíblia aberta, Salmos 91. Mas pastor, o que diz Salmo 91? Não sei, está aberta na sua casa, você que tem que saber. Então se tornou um objeto, meu irmão. Era igual esse violão, você passa daqui, você nem percebe que ele existe mais. Foram 20 anos desse jeito. Abinadab não dava nenhum valor a Deus que estava ali constantemente pronto para fazer algo extraordinário na vida dele. Mas ele transferiu essa responsabilidade para o filho. Mas o filho não estava instruído para isso. Por quê? Porque Abinadab é quem tinha que fazer a parte dele. Ele tinha que ser o primeiro a dizer assim: não. Ninguém bota a mão na arca. Eu vou cuidar dela. Eu vou adorar esse Deus todo dia. Eu vou glorificar esse Deus todo dia. Eu vou levantar de manhã, eu vou olhar para o céu e dizer assim: Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Não importa o que aconteça no dia de hoje, exaltado seja o Teu nome desde já. Mas sabe o que acontecia, meu irmão? Abinadab passava e nem estava nem aí com a arca. É a mesma coisa, a pessoa entra no culto, não canta, não adora, não ora, não busca Deus, não está nem aí com Deus. Eu vou lá porque eu gosto do pastor, o pastor é gente boa. Eu tenho amizade com os irmãozinhos lá. Meu irmão, aqui não é lugar de você ter amizade, aqui é lugar de você buscar salvação e cura. Aqui é lugar de você escrever história. É quando você olha para o homem e fala assim: puxa, eu vi ele à beira da morte, mas o Deus que ele serve tirou ele da beira da morte. Então eu quero caminhar com aquele Deus, não com aquele que eu gosto. Eu vou caminhar com aquele que adora a Deus, meu irmão. 20 anos. Um pai de família.
não teve o prazer e a capacidade de instruir os filhos. Falou assim: olha, essa é a arca, aqui habita o Senhor, aqui está o Senhor, então vamos nos reunir em volta da arca e adorar o Senhor. Não foi feito isso, meu irmão. É como se no domingo a tua família se despertasse para tudo quanto é lado, e na hora do almoço você senta na mesa, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, você está comendo sozinho. Aonde está a tua família? É a mesma coisa, meu irmão. Não houve dentro daquela casa intimidade, não houve temor, não houve respeito, não teve ali um compromisso de um pai para instruir a sua família, que aquele Deus que estava ali era o Deus Todo-Poderoso, os reis dos reis, Senhor dos senhores, aquele que pode fazer qualquer coisa por mim e por você. Ele nunca, meu irmão, teve o capricho de falar isso para ninguém. Ao contrário, ele fugia. Mas a Bíblia diz assim, meu irmão, que quando eu não quero, Deus transfere aquilo que eu não quero para outra pessoa. Eu quero que você abra sua Bíblia agora no primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Deixa eu ver o relógio aqui, pastor. Sabe o que eu acho engraçado, meu irmão? Eu ainda comentei com o Delei e eu quero usar esse texto. A Bíblia diz assim que um dia Jesus dá um puxão de orelha nos discípulos, alguns que caminhavam com ele, e naquele dia eles ficam meio revoltadinhos, porque assim, meu irmão, de vez em quando Deus exorta a igreja, disciplina a igreja, e disciplina ninguém gosta, disciplina ninguém aceita. O povo gosta de palavra de bênção, palavra de vitória. Se você falar assim: amanhã eu te dou o número da Mega Sena, você vai ficar milionário. Glória! É campanha da prosperidade, aleluia! Mas quando Deus chama a atenção e fala assim: você tem orado pouco, você tem jejuado pouco, você tem me buscado pouco, você não tem dedicado como você era, você não está mais com aquele primeiro amor, parece que está esfriando. O que está acontecendo com você que você está distante? O que está acontecendo com você que você não me procura mais? Você está se resolvendo os seus problemas sozinhos. Aí parece que o povo não gosta, meu irmão. E nesse dia Jesus fez a mesma coisa, dá um puxão de orelha. Um pessoal não gostou e foi embora. Ele vira para os discípulos e fala assim: alguém mais quer ir embora junto com eles? Mas quando caminha na presença, meu irmão, sempre levanta um que faz a diferença. Pedro levanta e fala assim: Senhor, Senhor, aonde iremos? Aonde iremos se só Tu tem palavras de vida, Senhor? É ali, meu irmão, a testificação de que andar na presença de Deus valia a pena, porque Pedro todo dia, meu irmão, olhava os milagres, todo dia ele via os feitos de Jesus, todo dia ele via que Jesus era o Messias, e ele falou assim: eu não posso sair de perto desse homem, porque se eu sair de perto dele, tudo vai por água abaixo, porque quando eu encontrei ele, meu irmão, eu estava devendo, todo lascado, passando necessidade e dificuldade, mas ele me tirou daquele lugar, e hoje eu sou uma nova criatura, porque foi ele que mudou a minha vida. Você é o que é, meu irmão, porque Jesus mudou a sua vida. Não foi a sua inteligência, muito menos a sua capacidade, e nem a sua força física, mas foi o poder de Deus, a misericórdia de Deus, que não deixa a gente ser consumido todos os dias, mas que ela se renova a cada manhã. Mas quando a gente não quer isso, meu irmão, Deus olha para aquele irmãozinho que quer. Quando você entrega os pontos e fala assim: chega, eu não quero mais nada com Deus, quer saber de uma coisa? Eu vou viver a minha vida, que Deus não fez nada até agora, eu vou dar um jeito na minha vida. Quando você não quer, meu irmão, Deus entrega a tua bênção para outra. Vamos ler o texto? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Eu sei que você já sabe o personagem que eu vou falar. Versículo 14. Mas é ele mesmo que eu quero falar, porque é uma comparação, meu irmão, absurda. Presta atenção. Talvez você está caminhando dentro dessa igreja desde o dia que ela abriu a porta, mas a tua vida não cresceu 1 metro, tua vida não mudou 1 centímetro.
Você continua aquela pessoa de qualquer jeito, levando as coisas de qualquer jeito. Você ainda continua com aquele mesmo caráter, com aquela mesma personalidade, teimoso, cabeça dura, orgulhoso. Olha muito para a vida dos outros, mas não presta atenção na sua. Talvez desde o dia que abriu a porta, você caminha nessa igreja, aonde a arca do Senhor está ali, meu irmão, pronta para mudar a tua história, mas você não quer, sabe por quê? Você botou na cabeça que você é capaz o suficiente para levar a sua vida do jeito que você quer. Abinadab fez isso, meu irmão. 20 anos. Ele nunca viu a necessidade de Deus na vida dele. Ele sempre se olhou e falou assim: eu não preciso de Deus, eu estou caminhando com as minhas pernas, eu estou resolvendo as coisas do meu jeito. Aí você olha, meu irmão, um dia depois do outro você está enrolado no cartão de crédito, nome sujo na praça, uma brigaiada dentro de casa, aquele inferno, meu irmão, aquele terremoto na tua vida, mas você está firmão. Pastor encosta em você, você fala assim: aí, benção. Ah, pastor, eu estou firme na rocha. Mas lá dentro de casa arrebentado, meu irmão, bota o pé para fora, sai xingando, amaldiçoando a vida de todo mundo, murmurando. Como que pode um negócio desse? 20 anos. O tempo que você está caminhando com Deus, se as coisas não mudou, meu irmão, está na hora de você levantar nessa noite e falar assim: epa, tem alguma coisa errada na minha vida. Eu estou falhando em algum ponto. Será que Deus está comigo ou não está? Será que Deus está caminhando comigo ou não está? Talvez Deus não tenha respondido a tua oração, meu irmão. Porque talvez a tua oração é uma oração de interesse. Ou muitas vezes a tua oração é uma oração de obrigação. Não é aquela oração de amor. Não é aquela oração de entrega. Não é aquela oração que você fala: Deus, acima de tudo, o Senhor é o meu Deus. Não importa o que aconteça na minha vida. Aonde eu for, eu quero que o Senhor vá comigo. Se o Senhor não for, eu não arredo o pé daqui. Talvez, meu irmão, está faltando intimidade com Deus na nossa vida. Por isso que as portas não se abrem. Por isso que as coisas não acontecem. Por isso que as coisas não mudam. Por isso que eu não deixo o vício. Por isso que eu não deixo a mentira. Por isso que eu ainda caminho no pecado. Porque quando eu não tenho a presença de Deus real, é só aquelas faísquinhas. Eu não sei distinguir o que é certo e o que é errado. E eu não sabendo disso, meu irmão, eu não tenho temor a Deus. Então tanto faz como fez. Se a arca ou Deus está na minha vida, não importa. O que importa é o seguinte: eu estou fazendo a minha parte. Quem já falou isso? Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou indo lá, eu estou orando. Na hora que tem que orar eu oro. Na hora de cantar eu canto lá. Eu estou fazendo a minha parte. Não, meu irmão. Aí que está o nosso erro. Nós estamos vindo, não é para fazer a nossa parte, mas é para buscar Deus. É para bater na porta e falar: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para viver uma nova história. Eis-me aqui para mudar a minha história. Eis aqui para reverter essa situação. Eis aqui para viver algo novo que eu nunca experimentei. Eu vejo negão lá dentro da igreja dar uns retetecos, falar algo estranho, mas eu nunca experimentei isso. Eu já vi milagre acontecer na cadeira do meu lado, mas eu não vivi isso. 20 anos, meu irmão. Olha que coisa, 20 anos. Talvez a cadeira vazia do teu lado é esse irmão que viveu essa vida. Olhava para Deus, mas não acreditava que é verdade. Será que é verdade? Inferno, céu. Será que eu não vou voltar na casca de outro quando eu morrer? Será que eu não vou voltar um cordeirinho, um cavalo, um jumento, uma cobra, um macaco, uma girafa? Porque é assim, meu irmão, é assim que a gente aprende lá, que vamos morrer e vamos voltar no couro de um animal. Mas Jesus fala assim que nós vamos se despir desse corpo pecaminoso, meu irmão, para viver na glória. Não é essa caça que você leva, meu irmão. É aquilo que você manteve com Deus de intimidade durante todo esse tempo de caminhada nessa terra. E quando chega lá, meu irmão, de frente a frente, o que nós vamos falar para Deus? Senhor, eu tentei fazer isso, fiz aquilo, mas nada dava certo. E se Deus virar para você e falar assim: então, mas eu estava ali todo dia, deitadinho no barco, dormindo, botei a tempestade para que você ficasse com medo, isse lá e me chacoalhasse, me acordasse para que eu te socorresse, mas você não fez isso. Vamos falar o que para Deus, meu irmão?
versículo 14. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses, sob os cuidados da família de Obed-edom, em sua própria casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom e fez prosperar toda a sua prosperidade. Tem que dar glória a Deus, meu irmão. Tem que dar glória a Deus, porque isso aqui mostra que nós podemos mudar a nossa história hoje, agora. Pode ser o tempo que você viveu de miséria, de seca, pode ser a crise que você viveu, não importa. O importante é o seguinte: hoje você pode despertar da tua cadeira e dizer assim: ah, eu quero ser igual a esse homem. Quando a arca pisou na casa dele, Obed parou tudo, meu irmão. Obed disse assim: não, eu vou ser responsável. Obed adorava a Deus, Obed exaltava a Deus. Obed reunia a família dele em volta da arca, e ali eles cantavam louvores a Deus. A casa de Obed-edom, meu irmão, começou a virar uma casa de adoração a Deus. Aquela casa miserável, de briga, de dificuldade, do dia para a noite começou a ser mudada, porque Obed-edom viu a presença de Deus como uma oportunidade de mudança. Entrar neste lugar, meu irmão, e se encontrar com Deus é uma oportunidade de mudança. É olhar para você e dizer assim: Deus, o que habita em mim eu não quero mais, a enfermidade que está em mim não quero mais, essas contendas que habitam em volta da minha vida eu não quero mais. Eu quero viver essa história, eu quero sentar ao teu lado, adorar o Senhor, para que o teu nome seja glorificado e o Senhor abençoe a minha vida, abençoe a minha casa. 3 meses, meu irmão. Olha que coisa extraordinária, 3 meses a história de um homem mudou. Por que na casa do outro 20 anos a coisa não mudou? Olha para vocês e avalia, meu irmão, quanto tempo você está caminhando e se as coisas estão ou não mudando. Se não está, é noite de você reverter essa história e falar assim: chega. A família de Obed foi abençoada em todas as áreas. Mas sabe o que eu gosto da parte de Obed-edom, meu irmão? Não é as bênçãos, não é os milagres, é quando Davi chega lá. É quando Davi bate na porta de Obed-edom e diz assim: Obed, eu vim buscar a arca, porque eu quero levar ela para minha casa. Obed olha para Davi e fala assim: se ela for, eu vou junto. Vê bem, meu irmão, Obed abre mão de tudo que Deus fez por ele, para seguir ele. Talvez é isso, meu irmão, que Deus quer. Talvez Deus quer que a gente abra mão do nosso eu, para servir só a Ele. Talvez é você mergulhar naquelas águas imundas, para receber a tua transformação. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Eu não tenho mais tempo, meu irmão. O pastor me deu um prazo aqui, já esgotou. Mas eu quero orar pela tua vida. Mas eu não quero orar uma coisa natural. Amém? Eu falei assim para Deus antes de sair da minha casa: a tua casa é um lugar de a gente viver coisas incomparáveis. E se a gente vai estar na tua casa, o Senhor vai estar lá para nos receber. Que eu, junto com aquele povo que vai estar lá, possamos nessa noite sentir de alguma forma a tua presença. Nem que seja o cheiro do teu perfume, nem que seja o teu vento impetuoso soprando sobre a nossa vida. Mas a gente não pode voltar para a nossa casa, meu irmão, sem ter nessa noite uma intimidade com Deus. Nós não pode voltar para casa sem nessa noite ter uma comunhão com Deus. Você não pode voltar para a tua casa carregando a tristeza e a angústia que você entrou. Você não pode voltar para a sua casa com o medo de que esse Deus não está com você. Não é porque as coisas não estavam dando certo que ela vai continuar não dando certo. Mas temos histórias, meu irmão. Talvez você cutuca a pessoa com o teu lado e pergunta assim: o que Deus fez por você? Ela vai falar coisas que você nem imagina. Porque é isso que nos agrada. É quando a gente pega histórias e vê que Deus faz coisas que a gente nem imagina. Se Deus mudou a história de um homem em 3 meses, meu irmão, Deus pode mudar a nossa em 3 minutos.
Eu não sei você, mas todas as vezes eu vou com esse propósito, que o tempo que Deus está me dando é para fazer a diferença, meu irmão. Aproveitar a oportunidade. Então gostaria que você se colocasse de pé. E eu gostaria que, antes de eu começar a oração, a gente vai começar com um louvor. Mas eu quero, meu irmão, que você realmente nessa noite saia da casa do Senhor feliz. Que você escolha a presença do Senhor. Que você escolha caminhar com Ele. Então eu vou te pedir que você faça algo diferente. Você vai abraçar uma pessoa para orar com você. Seja a esposa, seja um amigo, seja um parente. Se você estiver sozinho, levanta sua mão, o obreiro, a obreira vai orar com você. Mas nessa noite você não vai resmungar para Deus nada. Você não vai falar das tuas lutas nenhuma para Deus. Você vai só falar assim: Deus, eu estou aqui e eu escolho o Senhor. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero nessa noite viver aquilo que esse homem viveu. Quando o Senhor entrou na vida dele, alguma coisa no coração dele foi arrancado. Despertou algo dentro do coração de Obed, que nessa noite o poder de Deus vai começar a tocar na sua vida. Foi arrancado de dentro do coração e da família de Obed algo que impedia eles. Tinha uma amarração, um espírito maligno dentro daquela família, e a presença do Senhor arrancou. E talvez é isso, meu irmão, há algo que está impedindo você viver uma vida extraordinária com Cristo. Tem algo que está impedindo você se lançar aos pés do Senhor. Mas essa noite, é isso que você vai derrubar e dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui de coração aberto para experimentar aquilo que ninguém quer experimentar. Ah, pastor, eu não sei orar direito. Não tem problema, meu irmão, vem aqui, que eu oro com você. Se ninguém te abraçou, meu irmão, vem aqui no altar, eu abraço você. Mas eu não quero que você volte para a tua casa triste, desamparado, se sentindo rejeitado por Cristo, achando que o Senhor nunca esteve com você. Mas você vai ver que a presença do Senhor vai impactar você nessa noite. Você vai ver que algo vai começar a ser construído dentro de você. Você vai ver que aquela tristeza que você entrou carregando já não vai existir mais, porque é uma unção que o Senhor pode derramar na tua vida, que é a unção da alegria, que é do prazer de estar na casa de Deus. Amanhã você vai lembrar e falar assim: poxa, eu não vejo a hora de voltar para aquele lugar aonde esse Deus habita. Eu quero me encontrar de novo com esse Deus, porque eu quero viver algo novo de novo. Lembra o dia que você conheceu Ele, meu irmão? Que você fez juras de amor para esse Deus, que você disse para Jesus: Jesus, eu te amo e eu me entrego a Ti. O dia que você mergulhou nas águas e você disse a Ele: Senhor, Tu és o meu Salvador. É esse Deus que está aqui hoje, irmão, caminhando ao nosso meio, querendo tocar as nossas vidas, querendo derramar sobre nós, Senhor, daquele poder que talvez há tempo você não sente. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas, meu irmão. Uma oração de adoração ao Senhor, porque era isso que Obed fazia. Ele adorava o Senhor, e o Senhor se alegrou de tal maneira que Ele mudou a história daquela casa. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Um homem que estava com a vida destruída, ele conheceu Jesus, e a sua adoração fez com que uma nova história nascesse. Talvez a tua adoração pode nascer nessa noite uma nova história. Porque eu quero te dizer algo, meu irmão. O Senhor está com a borracha na mão, e Ele quer apagar essa história de pecado, essa história de sofrimento, e começar a escrever aquela história que você é merecedor. Deus quer entrar na tua casa, Ele quer mudar a tua família também. Deus quer lançar sobre a tua casa a prosperidade também.
Mas o que Ele mais quer, meu irmão, é ouvir da tua boca que você o ama. O que Ele mais quer nessa noite é ouvir da tua boca: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu adorado, Senhor, Tu és o meu exaltado. Glórias eu te dou. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Bendito és Tu, Deus, que um dia escolheu esse pobre, miserável pecador, apagou uma história de derrota, hoje escreve uma história de sucesso. Ei, da banassuri de candalacherai. Oh Espírito de Deus, caminha sobre a tua igreja, Senhor. Toca no teu povo, visita o coração desse homem, Deus. Ei, da labassuri de candá. Ei, Senhor, essa mulher, Senhor, essa mulher que tem chorado, Senhor, nesse quarto escuro, o Senhor tem recolhido essas lágrimas, Deus. E eu creio que nessa noite, Deus, está derramando sobre ela uma unção de restauração. Chorei. Oh, meu Senhor, Tu tens sido tão bom para conosco, Deus. O Senhor tem todo dia, Senhor, nos colocado de pé, Senhor Jesus.